Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. No Salmo de número 118 e no versículo de número 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este dia é um presente de Deus para a sua vida. Este dia é mais um dia que o Senhor fez. Então vamos nos alegrar e nos regozijar nesse dia. Vamos aprender com um texto que está em Lucas capítulo 24, versículo de número 3 ao versículo de número 35, que é intitulado como os 2 discípulos do caminho de Emaús. Fala de 2 discípulos, não aparece o seu nome, o outro aparece o seu nome, que é Cleopas. E esses 2 discípulos, eles iam pelo caminho entristecidos com os acontecimentos que haviam acontecido ali em Jerusalém, com a morte de Jesus, com tudo que tinha ocorrido ali naquele lugar. Mas deixa eu dizer para você, Jesus, ele se interessa por você. Ele quer estar com você no seu dia, desde o início até o fim. E não foi diferente com esses discípulos. Jesus caminha com você, se envolva com ele. Jesus começa a caminhar aqui com esses discípulos, e esses discípulos se envolvem com Jesus. No versículo 14, no versículo 16, fala sobre isso. Eles se envolveram com o que viram e ouviram, compartilhando seus pensamentos. Eles começam a conversar sobre tudo que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, sobre tudo que houve com Jesus. Eles falaram com Jesus, embora sem perceber que Jesus estava ali com eles, mas eles falaram com Jesus. Fale com Jesus. Você já falou com ele hoje? Você já compartilhou com ele o seu dia? Você já agradeceu a ele pela sua noite? Você já disse: Jesus, muito obrigado por mais um dia que tu me dá de presente? Esses 2 discípulos conversaram com Jesus e Jesus se envolveu com eles. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus escolheu caminhar com eles. Jesus escolheu caminhar com você. Jesus não te deixa só. Jesus escolheu estar com você. Eles não eram, esses 2 discípulos, não eram as pessoas mais importantes de Jerusalém, daquela cidade. De todas as pessoas mais importantes que Jesus poderia estar, ele escolheu estar com esses 2 discípulos, com esses 2 homens solitários que iam num caminho para Emaús, mas Jesus escolheu estar com eles, conversando com eles. Sabe por quê? Porque Jesus se importa. E esses homens começam a dizer como está o seu coração, da tristeza que eles estão sentindo, do que havia acontecido com Jesus. E eles demonstram até que estão um pouco confusos. Quantas vezes eu e você não nos sentimos assim, um pouco confusos com as situações, não nos sentimos as pessoas mais importantes da terra, muitas vezes nos sentimos tão pequenos, muitas vezes nos sentimos até mesmo desprezados. Mas deixa eu dizer para você, Jesus está interessado. Jesus estava interessado no diálogo desses 2 desconhecidos, desses 2 discípulos que poderiam não ser uma pessoa importante para aquela sociedade, mas eram importantes para Jesus. Você é importante para Jesus, você é importante para Deus, porque no reino dos céus, no reino do Senhor, todos nós somos relevantes, todos nós temos importância. Jesus escolheu caminhar com você. Jesus escolheu caminhar com esses discípulos. Terceira coisa que aprendemos nesse texto: Cristo está interessado em te ouvir. Estabeleça um diálogo com ele. Estabeleça um diálogo com Jesus. Do versículo 19 ao versículo 24, Jesus pergunta e eles começam a contar para Jesus. Ele diz: Jesus, eles não reconhecem que é Jesus, mas ele diz: és tu, porventura, o único que estava em Jerusalém e não sabe dessas coisas? Não ouviste falar de Jesus, varão poderoso em obras, profeta de Deus, que operava milagres e maravilhas? Mas que hoje já é o 3º dia e ele morreu.
E eles totalmente olhando para a sua dor, para a sua angústia, para a sua tristeza. Mas eles conversam com Jesus, eles estão ali com Jesus. E eles dizem para Jesus, no entanto, eles não percebem que era Jesus. Jesus estava interessado no que eles estavam pensando e sentindo. Jesus pergunta, quer ouvir deles, quer que eles abram o coração. Ele poderia ter dito, pois ele era Senhor, ele agora já era o Cristo glorificado, ele já antes já sabia todas as coisas, imagine agora, Cristo glorificado. Mas ele queria ouvir deles. Jesus quer ouvir de você. O que você está passando? O que está lhe incomodando? Onde é que está doendo? Por que você está se sentindo assim? Jesus faz essa pergunta para aqueles discípulos, para que eles rasguem seu coração, para que eles contem tudo para Jesus. Jesus sabia de tudo, mas ele queria ouvir daqueles homens, ele queria ouvir aqueles homens falando sobre o que estava acontecendo com eles. Na hora de falar com Jesus, não é hora de guardar segredo. Na hora de falar com Jesus, não é hora de camuflar o sentimento. Na hora de falar com Jesus, é a hora de dizer tudo. E eles dizem tudo para Jesus. Eles falam do seu sentimento. Eles falam do que estava acontecendo com eles. Eles ainda dizem assim, és tu estrangeiro? És o único que não sabes essas coisas? Nós também, muitas vezes, escondemos os nossos sentimentos, encobrimos, e Jesus está perguntando o que está passando com você, o que você está sentindo, o que você quer compartilhar comigo. E quando aqueles homens contam isso para Jesus, Jesus estabelece um diálogo com eles. E Jesus começa a conversar com aqueles homens. E ele começa a falar das Escrituras para ver se os olhos daqueles homens se abrem, que estavam marejados pela dor, que estavam lagrimados pelo sofrimento, pela tristeza da perda de Jesus. E Jesus começa a falar de Moisés, passando pelos profetas, até chegar naqueles dias. E quando eles começam a falar de Jesus, o coração deles arde. Quando Jesus começa a falar com eles, o coração deles arde. E eles chegam no final daquela caminhada. E Jesus vai passando e eles dizem assim, fica conosco, Senhor, fica conosco. Já declina a madrugada, a noite já está se aproximando, já a madrugada se declinando, fica conosco. Eles convidam Jesus para as suas vidas. É a quarta coisa que nós aprendemos nesse texto. Diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que você tem passado, a primeira coisa que você precisa saber, Deus caminha com você. Envolva-se com Ele. A segunda coisa, Jesus escolheu caminhar com você. E a terceira coisa, Jesus está interessado em te ouvir. Estabeleça um diálogo com Jesus. E a quarta coisa, convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Aqueles discípulos, depois de ouvir Jesus, mesmo sem saber que era Jesus, mas depois deles ouvirem Jesus, eles convidam Jesus, eles dizem para Jesus no versículo 28 ao 32, fica conosco. A noite já é tarde, já se declina a madrugada. Fica conosco, Jesus. Jesus não se forçou na conversa. Jesus fez uma pergunta. Foi o que Jesus fez. Jesus fez simplesmente uma pergunta. E eles responderam honestamente. Quando chegaram no final da jornada, Jesus não se demorou. Jesus disse, eu estou de passagem. Mas eles, quando perceberam que aquela conversa era agradável, que aquela resposta de Jesus ardia no seu coração, e quando eles perceberam que Jesus ia seguir o caminho, eles o convidaram, eles queriam que Jesus ficasse. Jesus não vai se forçar, mas Ele está disposto a compartilhar com você. Ele não vai se forçar a entrar na sua casa, Ele não vai se forçar a entrar no seu coração, Ele não vai forçar uma conversa com você, mas Ele vai estar disposto a lhe ouvir.
A sua palavra diz lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, aleluia, entrarei e cearei com você e você comigo. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta, convide Jesus para entrar. Faça como esses 2 discípulos e diga para Jesus, fica conosco, Senhor. Fica aqui, a noite já se declina, já se faz tarde. Fica, Jesus, conosco, aleluia. Ele está disposto a compartilhar uma refeição com você. E não apenas uma refeição, Ele quer compartilhar a sua vida com você. Jesus não quer deixar você só. Ele não quer que você viva só. Ele quer dividir esse fardo com você. Aleluia! Jesus está disposto a compartilhar com você, a compartilhar conosco. Nós só temos que fazer o movimento na sua direção. Somente ir até Ele. E Ele está de braços abertos. Ele está pronto. Deus caminha com você ao seu lado. No meio da multidão. Cristo está contigo na sua solidão. Nos seus momentos de tristeza. Nas suas decepções. Nos seus anseios. Nos seus desejos. Cristo está com você. Ele está junto de ti. Ele não te deixa só. E hoje Ele te deu esse dia de presente. Não desperdice esse dia. Alegre-se nele, regozije-se nele e aproveite da companhia de Jesus. Aleluia! Ele quer caminhar com você. Faça como esses discípulos. Convide Jesus para a conversa. Você já conversou com Ele hoje? Se ainda não o fez, o faça por meio da oração. Fale com Jesus. Conta tudo para Ele. Conta tudo para Ele. Ele vai te responder. Assim como Ele respondeu esses discípulos. Ele esclareceu no coração deles. E quando Jesus começa ali naquela mesa a agradecer e a partir aquele pão, eles reconhecem que era Jesus. Quando eles reconhecem que era Jesus, um olha para o outro e diz assim, o nosso coração porventura não ardia enquanto Ele estava conosco. E eles vão até os discípulos e anunciam que viram Jesus. No momento em que você sentir essa presença que arde no seu coração, anuncie a outros. Diga do que Jesus fez na sua vida. E hoje, nesse dia, faça o melhor dia da sua vida, compartilhando com Jesus e aproveitando da sua presença. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. Compartilhe com Jesus. Seja o que você estiver passando, Jesus está interessado em ouvir. Assim como Ele se interessou por esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele se importa com você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Divida com Jesus a sua vida. Ele se interessa por você. E que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.